Olá, aqui é André, historiador e pedagogo. Bem, hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, feriado nacional. E para refletir sobre esse tema da cultura afro-brasileira, dos povos africanos que foram trazidos para esse território, o Brasil, para ser escravizado, eu trago para vocês hoje uma reflexão, que está no livro Cultura Afrodescendente no Recife, Maracatus, Valentes e Catimbós. Esse livro aqui. Os autores são Ivaldo Marciano de França Lima e Isabel Cristina Martins Guilhem. São dois historiadores, que vão fazer um levantamento histórico sobre os maracatus aqui em Recife, especificamente na cidade de Recife, Pernambuco. E eles, através desse levantamento, eles vão confrontar o que a gente chama dos embates, dos embates que há entre os movimentos sociais, no caso Maracatu, e outros movimentos, com o sistema ao qual nós vivemos. Então, é um livro que ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir reflexões sobre a história dos maracatus, a história social da cultura no Recife, discutir a partir de ampla pesquisa documental um saber consagrado. Ou seja, o maracatu em si, em sua grande maioria, ele tem uma relação com o sagrado. Um sagrado que é de matriz africana, ou seja, de cultura africana. Que a gente fala aqui, muitas vezes, do candomblé ou das religiões afro-brasileiras, que aí pega um campo bem maior desses elementos que faz parte dessa cultura brasileira. Então, um livro que eu indico a quem quer compreender, aqui ninguém é obrigado a aceitar a cultura do outro, mas compreender os elementos culturais que envolvem todo o nosso estado, todo o nosso país, que faz parte desse contexto sociocultural, Porque, como vocês sabem, a cultura afro-brasileira ela é muito importante para o nosso convívio social, ok? E aí, nesse convívio social, é que a gente tem que começar a compreender que a cultura, cada cidadão, cada pessoa vai ter os seus elementos culturais que compõem a sua história, Claro, a gente sabe, que esses povos africanos, ainda hoje, a cultura afro-brasileira é muito marginalizada. Então, compreender esse processo também nos ajuda a refletir sobre os preconceitos que há sobre esses movimentos, sobre o maracatu, sobre a ciranda, sobre o coco, sobre os orixás que regem, muitas vezes, que regem esses maracatus, que são formados aqui em Pernambuco, em Recife, e através desses elementos a gente pode compreender toda a construção social que há nesse processo. E também através de documentos, mas também de relatos orais, a gente vai perceber a importância desses grupos, no convívio, na formação de novas lideranças nas comunidades periféricas do Recife e também do Brasil, porque o maracatu ele não está só aqui em Recife. Em várias partes do Brasil existem grupos de maracatus, que são ligados aos terreiros de candomblé. Então, é preciso que a gente conheça a história do povo negro no Brasil, mas também os seus elementos culturais, a sua religião, ao qual muitos estão inseridos. Claro, muitos negros são cristãos,
e outros, né, são de religiões de matriz africana. Né? É só negro que tem na matriz africana? Não. Brancos também participam, né? Então é uma comunidade aberta ao diálogo, à conversa, mas infelizmente a gente ainda sofre com muito preconceito, né? As pessoas negras, né, e principalmente ligadas ao candomblé, ainda sofrem muito preconceito. Basta a gente ver o que ocorreu na cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, onde um pai policial, né, insatisfeito com um desenho que a filha fez na escola, ligado a um determinado orixá, né, identidade do candomblé, né, o pai aciona os seus colegas policiais, né, e invade a escola. Né, aponta, segundo o relato, né, aponta a arma para a professora, né, para a diretora da escola, e fica ali dentro durante 1 hora. Veja, a escola tem um espaço que deveria ser um espaço seguro para as crianças e para os profissionais que ali estão hoje, né, por questões ideológicas, né, ligadas à religião, né, as escolas estão sendo invadidas, professores estão sendo agredidos por trazer esse contexto da cultura afro-brasileira para dentro das escolas. Desculpa. E aí o que acontece? Né? A escola, ela tem por lei trabalhar esses contextos históricos afro-brasileiros. Eu me lembro que quando eu estava lecionando nas escolas públicas aqui de Pernambuco, muitas vezes eu recebia algum representante do Ministério Público lá na escola, né? A coordenadora pedagógica, né, me chamava para falar com o representante do Ministério Público para saber o que a gente estava fazendo sobre a cultura brasileira dentro da escola. Né? Ela queria saber como a gente estava trabalhando esses elementos culturais dentro da escola. Isso não me dava uma segurança, porque eu sabia que tinha o Ministério Público ali fiscalizando, né, como a gente estava trabalhando, o que a gente estava trazendo para dentro da escola. Não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, porque ela queria ver os elementos que a gente estava trabalhando e se realmente a gente estava trabalhando os elementos culturais da cultura afro-brasileira dentro das escolas, né? Dentro da escola. E a gente mostrava todo o material, todos os documentos que a gente estava utilizando, né? Todo o material pedagógico, né? A documentação, tudo isso, né? E isso dava mais força para a gente trabalhar. Mas o que a gente vê hoje são agressões constantes, né, a professores, né, a pessoas que fazem parte do candomblé, pessoas negras que circulam pela cidade, né, sendo atacadas constantemente, né, não só por policiais, mas até por parlamentares que deviam também preservar a lei, mas resolvem atacar a cultura, né, afro-brasileira. Então, nesse dia da consciência negra, né, aqui vai todo o meu apoio às populações, né, de cultura afro-brasileira, né. Então, aquelas pessoas que cultuam seus orixás nos terreiros de candomblé Brasil e aqui especificamente em Pernambuco, né, porque como professor, né, como pesquisador, né, historiador que sou, tá? É preciso que a gente compreenda todo esse processo histórico ao qual o negro foi submetido. Né? Conhecer a história da população negra é também um momento de resistência. Né? Um momento de resistência onde a gente vai contribuir para fortalecer, né, a história do povo negro que foram trazidos para o Brasil para ser escravizado e aqui constituiu a sua história e sua resistência. Então continuamos resistindo, né, a esses preconceitos que ainda existem no Brasil. Resistir é fundamental, né, e demonstrar nossa força política, social e econômica através de um diálogo que fortaleça, né, o combate ao racismo estrutural que há em nosso país. Um forte abraço e até a próxima.